Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Onda Espírita. Hoje estamos aqui apresentando mais uma vez o nosso irmão Leandro Paiva, que vai nos trazer mais um caso de André Luiz. Vocês já estão acostumados. E o Leandro vira e mexe e traz para nós um desses casos interessantíssimos de André Luiz. Então, nessa noite, nessa manhã ou nessa tarde, você vai poder assistir mais um caso de André Luiz em minutos com o Espiritismo. Leandro, é contigo. Olá, amigos do canal Onda Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam nos assistindo, é sempre um prazer, uma honra a presença de vocês aqui no nosso canal, nos nossos vídeos. E hoje eu trago para vocês mais um caso da série dos livros do André Luiz. Já trouxe outros 3 casos que estão aqui no nosso canal para vocês verem. E sempre com alguma reflexão sobre eles, né? Que alguma mensagem a gente procura destacar de cada um desses capítulos, de cada um desses casos. Hoje eu vou falar do livro Entre a Terra e o Céu, do capítulo 14, que se chama Entendimento. Antes de eu entrar no capítulo propriamente dito, só para contextualizar um pouco, este livro ele fala de que o Clarencio lá em Nosso Lar recebeu uma oração muito forte, assim, de que passou, né, os planos comuns, vamos dizer assim, atingindo o nosso lar, e de uma pessoa que saiu de lá, né, estava reencarnada, e o Clarencio vai pessoalmente à Terra, junto com o André Luiz e o Hilário, para prestar um auxílio para essa pessoa, e o livro se desenrola em torno dos acontecimentos dessa pessoa. Esta pessoa se chama Antonina, e esse capítulo trata de um episódio muito interessante, que é um encontro dela com um outro encarnado e um companheiro que está desencarnado, e os 3 tiveram uma história numa vida passada no Paraguai, né, envolvendo, se eu não me engano, até o período da Guerra do Paraguai, e eles têm algumas pendências ainda, né? Como é natural, todos nós aqui na Terra temos alguma pendência passada para corrigir, não é mesmo? E esse capítulo vai tratar desse entendimento entre eles. E como é que isso vai ocorrer? Né? Como é que vai ocorrer esse encontro? Uma coisa que a gente fala muito durante as nossas lives, já devem ter falado em alguns outros vídeos do canal, sem dúvida, que é a questão de que quando a gente dorme, o nosso corpo carnal descansa, está lá descansando, e o perispírito ele fica parcialmente desligado do corpo. Ele tem uma liberdade maior de movimentação, de ação, né, de coisas, por conta desse desligamento pelo sono. E o que a gente faz nesse período? Depende. Né? Não é certo que a gente vá para algum lugar específico. Depende de cada um de nós. Depende da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso estado mental. A gente só vai atrair ou vai para onde for condizente com a nossa vibração. Então, a gente não sai só para ir para a festa, eu vou dormir porque o meu espírito vai para a balada. Eu posso ir para estudo, eu posso ir para um trabalho, eu posso ser voluntário em alguma coisa, tem várias situações. E neste caso, né, o Clarencio vai promover o encontro dessas 3 personagens. Como eu falei, a Antonina, o Mário Silva, que é o outro rapaz que está encarnado, e o Leonardo Pires, que está desencarnado. O Leonardo ele ainda está muito preso na época em que eles viveram e que ocorreu todo esse desentendimento entre eles. Ele vive naquele tempo, ele fala como se o tempo não tivesse passado, né? E aí a Antonina está dormindo, e parcialmente desligada, ela vai ao encontro dele, e ele começa a falar para ela, fala, olha, você me causou tanta desgraça, onde é que você estava? Finalmente você apareceu, eu fiz tanta coisa por sua causa. E ela começa a implorar para ele, por favor, não me lembre do passado. Né? Eu demorei tanto para conseguir essa nova oportunidade, essas feridas nem foram cicatrizadas ainda. Eu não quero voltar para aquela época, eu não quero voltar para aquele tempo.
E ele insiste ainda, cobrando, como, né, como você me deixou nessa situação, você me abandonou, você sumiu, eu até matei por sua causa. E, e você, né, o que aconteceu? E ela começa a falar, olha, por favor, não me lembra, né? Eu quero seguir um outro caminho. E aí ela começou a perguntar para ele também, falou, olha, você se lembra, você por um acaso pensou no meu sofrimento? Como mulher abandonada, ela até, né, coloca aqui como meretriz, né, abandonada, largada, busquei auxílio das pessoas que eu achei que tinham afeto por mim, mas ela fala até que não podia ser credora de amizades, né, de caridades que ela não cultivou. Então ela buscou um auxílio no momento de necessidade e não conseguiu, porque ela não criou relações com as pessoas, né? E ela até fala para ele, eu tentei fugir de tudo isso, dessa dor, desse sofrimento, do remorso, através do prazer. Mas o prazer é passageiro. E ela acabou desencarnando numa situação muito complicada, muito difícil, sem nenhum tipo de assistência. E isso dá uma... como é que pode dizer? Freia um pouco esse instinto de cobrança do Leonardo. Né? Dá uma aliviada no sentimento dele, que ele fica até um pouco com pena dela, vamos dizer assim. Ele começa a ficar comovido com a história dela e dá uma segurada. E aí, o André Luiz fala assim, mas o que está acontecendo? Né? Por que eles estão presos nessa época? Eles não estão... Por que não agir de outra forma, não despertar eles para cá, para esse momento, para o momento atual? E o Clarencio, muito sábio, né, um dos ministros da regeneração de nosso lar, ele fala para ele, André, às vezes é preciso que isso aconteça. A espiritualidade, né, o plano espiritual trabalha de várias formas. E neste momento, os dois estão propositalmente, vamos colocar assim, presos numa faixa específica de memória para poder reajustar essas contas. Porque tem um momento que a Antonina está buscando lembrar de alguma coisa e ela não consegue. Ela quer ir em alguma coisa mais atual, vamos dizer assim, buscar alguma memória mais recente, ela não consegue. E aí o Clarencio, com as mãos sobre a cabeça dela, auxiliando magneticamente, ele auxilia para que ela acesse alguma memória que é referente a esse período que eles estão conversando. Então, o plano espiritual é muito perfeito, né, em tudo. Nada ocorre para nos prejudicar, muito pelo contrário, né? Então, como eles estão conversando sobre um assunto, está tendo uma cobrança do Leonardo para a Antonina, ela está se justificando, ela está contando a parte dela da história que ele não sabia. Então, o plano espiritual, né, as vibrações dos dois fazem com que eles fiquem na memória somente nesse momento, para que realmente haja, como é o título do capítulo, né, um entendimento entre eles, para que essa situação seja finalmente resolvida, porque já faz muito tempo que isso aconteceu. E o Leonardo está preso nessa história ainda, ele está realmente só vivendo como se estivesse naquela época. E o Clarencio fala para o André uma frase que é muito marcante, eu até destaquei, né, para explicar para o André por que ele não fez nada para tirar eles daquele momento, daquele círculo de memórias, que ele fala assim, as sensações do presente dão lugar às sensações do passado para efeito de reajustamento para o futuro. Ou seja, não adianta a gente tentar resolver alguma coisa agora. Assim, até adianta, mas o que o Clarencio quis dizer? Que para resolver de forma efetiva, é necessário despertar as sensações do passado. Porque só lembrar, às vezes, não é suficiente. Mas quando você lembra, quando você sente, quando você revive aquela emoção, quando isso vem à tona, essa emoção, esse sentimento, é mais
propício para um reajustamento, vamos dizer assim. Né? É mais fácil as pessoas tomarem atitudes, mudarem os caminhos quando elas sentem, principalmente quando é uma situação desagradável como foi essa, que ninguém quer sentir de novo. A Antonina não quer mais sentir isso. O Leonardo, apesar de estar cobrando uma vingança, um reajuste, um direito que ele acha que tem, ele também não quer mais sentir isso. Ele quer mudar. Só que eles estão presos nesse momento. Então, para que haja esse reajuste deles com eficiência, com realmente mais possibilidade de resolução, eles se sentem como se estivessem realmente no momento. E vai entrar nessa história uma terceira personagem que eu falei, que é o Mário Silva. Ele também está encarnado. E o Leonardo Pires, né, que é o desencarnado, ele tem visões com ele. Ele é atormentado, vamos dizer assim, pela presença desse terceiro. Então ele chama. Ele fala, então você que me persegue, vivo ou morto, aparece aqui e vamos resolver. Então ele faz uma invocação, né, e passa um tempo, e essa pessoa chega também desligado pelo sono, também em espírito, para participar dessa conversa. E aí eles têm um estranhamento ali, o Leonardo com ele tem um estranhamento, os dois não se entendem muito bem, ele fica compadecido da menina lá, que está chorando, está no chão, mas do outro ele realmente tem um estranhamento, os dois não se batem. E eles começam a discutir e o Clarencio fala, olha, esse é o momento, né, vamos aproveitar esse momento para novos caminhos. Então ele tranquiliza o Leonardo, tranquiliza o outro rapaz que meio contrariado fica lá esperando, e o Clarencio providencia o socorro, né, vai buscar dois companheiros e fala para o Leonardo, olha, deu, né, esse momento aqui, vocês se entenderam, né, foram expostas as coisas, e você vai receber a assistência necessária. Então se tranquiliza e é hora de seguir um novo caminho. E o Leonardo vai com esses amigos para algum local, onde depois, no decorrer do livro, o Clarencio vai, junto com o André e o Hilário, socorrer ele, auxiliar nessa nova jornada que ele começa. O Mário também volta para sua casa, o Clarencio oferece, né, ajuda para levar ele de volta, mas ele está muito assustado, né, ele ficou meio em choque quando chegou na situação. Então ele volta sozinho para casa e depois eles levam a Antonina para se ligar de volta ao corpo. E eles têm uma dificuldade, porque foi um encontro, apesar de proveitoso, né, deles terem realmente resolvido ou caminhado bastante na resolução dessa situação passada, foi muito tenso para ela. Né? Ela recobrou memórias que ela não queria, ela teve sensações que ela não queria, ela voltou ao passado que ela estava tentando esquecer, então foi muito doloroso, foi muito, né, tenso para ela. Então eles têm uma dificuldade para reajustar o perispírito dela de volta no corpo. O André fala que eles precisaram de 2 horas, pelo menos, para que ela voltasse à situação normal e continuasse ali, né, no seu sono físico e pudesse acordar no outro dia normalmente. Então, a importância da gente se preparar para dormir, né, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente pode, como eu falei, ir para lugares para estudo. Tem em livros, acho que é no Obreiros da Vida Eterna, que o pessoal tem uma reunião, tem um mentor dando uma palestra para pessoas que estão encarnadas e têm condições de estar ali. E eles estão desligados por causa do sono. No Missionários da Luz, nós temos exemplos de pessoas que deveriam estar trabalhando numa casa espírita, e quando acho que até no momento ali também desligados do sono, mas quando um dos assistentes da casa vai buscar um deles, ele está com 2 mulheres, parcialmente desligado do corpo, mas ele está com 2 entidades femininas, pede até desculpa, fica envergonhado, mas ele não tem condições de participar da tarefa. Então a gente tem que se preparar para dormir, sempre lembrar do vigiai e orai, né? Vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, porque não adianta também a gente fazer uma oração antes de dormir se a nossa vida durante o dia foi de violência, foi de agressão com as pessoas, foi de maltrato, de mal educação, né? A gente fez coisas erradas, a gente fez alguma coisa ilícita. Então tudo contribui para o nosso estado de espírito, nosso estado mental, para que a gente tenha uma noite boa ou uma noite ruim.
não é aleatório, os espíritos não brincam com a gente, né? Os mentores não fazem nenhum tipo de piada, não tem uma pegadinha, né? Vamos testar como é que ele está hoje. Tudo é consequência das nossas ações. Então, mais uma vez, a gente deve se preparar para dormir, nos preparar durante o dia, mas uma boa noite de sono é importante tanto fisicamente, né, para o nosso corpo poder se recuperar, fazer os processos fisiológicos necessários, e também para o nosso espírito, né, que a gente possa, nesse desligamento parcial pelo sono, aproveitar da melhor forma, aprendendo, participando de algum trabalho, se a gente for, né, capaz disso, ou, se, né, for o caso, buscando algum entendimento na nossa vida com pessoas que a gente tem alguma dificuldade, para que a gente possa viver melhor. E só, né, um registro interessante, no capítulo seguinte, o Mário volta para a casa dele e ele lembra desse encontro. Ele, né, nossa mente encarnada tem uma limitação para registrar informações. Então, ele lembra desse encontro como um sonho, onde ele foi numa delegacia. O Leonardo Pires era um criminoso, né, que estava preso. A moça, a Antonina, estava lá na delegacia chorando. O Clarencio e o André Luiz eram guardas. Né, e ele lembra que sentiu essa rejeição por eles, pelo Leonardo, né, essa discordância ali, que ele até fala para a mãe que ele achou que ia ser agredido e que o delegado interviu, que é o Clarencio. Mas como a nossa mente pode registrar isso? Então, duas coisas, né? Não tentem decifrar sonhos, eles podem ser muito diferentes do que a nossa mente registra, né, enquanto encarnados. Ela vai nos dar alguma referência, a essência da mensagem talvez a gente, né, guarde, tenha esse sentimento bom ou ruim de acordo com o sonho, mas não vai lembrar integralmente o que aconteceu. A gente não tem capacidade, né, cerebral encarnado para isso. Mas está tudo registrado na nossa mente. Em espírito, né, quando a gente desencarnar, quando tiver a oportunidade de acessar arquivos da memória, vai estar tudo lá. Mas agora, encarnados, a gente vai lembrar parcialmente. E redobrando o conselho, o aviso, vigiai e orai. Se preparem para dormir, façam suas orações, tenham uma rotina para dormir, se desconecte, vigiai e orai. Se desconectem de todos esses aparelhos antes de dormir, de celulares, de TV, tenham uma rotina tranquila, leiam, se for o caso, né, um livro, qualquer que leitura ajuda a preparar para dormir, mas se for uma leitura edificante, melhor ainda. E façam suas orações, suas preces, para ter uma boa noite de sono, que possam ser de bons encontros, ou que a gente só fique na nossa cama mesmo, dormindo, mas em paz, tranquilos, para acordarmos no outro dia e termos mais uma jornada aí que seja boa para nós, na nossa melhoria de cada dia. É isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui o nosso canal, compartilhem o vídeo para que chegue a mais pessoas. Se inscrevam, se não forem ainda inscritos. E muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado. Como sempre, foi muito bom. Que excelente a gente poder estar trazendo aqui casos de André Luiz, né? Muito obrigado. Um abraço para você e pessoal, você que assistiu, dê o seu like, se inscreva no canal e fique com Deus. Até uma próxima oportunidade com Minutos com o Espiritismo.